queridos, minhas queridas, o nosso conteúdo de hoje vai ser sobre pontos cardeais, coordenadas geográficas, localização no espaço e no tempo. Os seres humanos, nós como seres humanos, sempre tivemos a necessidade de nos orientarmos, saber para onde a gente vai, saber voltar de um determinado lugar, localizar um objeto no espaço e no tempo, no nosso espaço geográfico. Para isso, nós vemos aperfeiçoando as nossas técnicas de localização. Talvez a mais antiga e a mais utilizada é a técnica de orientação pelo Sol, onde a gente vai determinar as nossas coordenadas geográficas, nós vamos determinar os nossos pontos cardeais. É um exercício bem simples de fazer. Se lá nos tempos atrás, lá nos milênios atrás, na evolução humana, foi determinado que o Sol nasce sempre aproximadamente no mesmo local e se põe aproximadamente no mesmo local, determinamos que o Sol no lugar nascente é o leste e no poente é o oeste. Então fica bem fácil, gente. É só estendermos o nosso braço direito para o nascente, que é o leste. Automaticamente temos o poente oeste. Na nossa frente teremos o norte e nas nossas costas teremos o sul. Então está determinado os pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Então são pontos de orientação, os pontos cardeais. São pontos de orientação no espaço terrestre, os quais estão relacionados com a posição do Sol. Pois, claro, se o Sol nasce sempre no leste, ele vai se pôr no oeste, né? À nossa frente teremos o norte e às nossas costas o sul. O Sol aparece todas as manhãs aproximadamente no mesmo lado do horizonte e se põe ao entardecer do lado oposto. Tendo por base esses dois dados como referência, foram estabelecidos os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Desde muitos séculos, os seres humanos vêm se orientando através do Sol, através das estrelas, através dos GPS, através do astrolábio e entre outros métodos de orientação que vêm aperfeiçoando a cada século, a cada instante. Esses tipos de orientações foram responsáveis por inúmeras descobertas, inovações nas nossas vidas. Tem uma grande importância por causa disso, gente. Ele vai mudar todo o nosso modo de ver as coisas, todo o nosso modo de agir na sociedade. Por exemplo, as grandes navegações só foram possibilitadas pelo uso da bússola, pelo uso das coordenadas geográficas, pelo uso dos pontos cardeais. Até hoje, os aplicativos de GPS, tão comum nos nossos celulares, usam as coordenadas geográficas para emitir os dados para nós quando a gente quando a gente quer saber onde está um determinado objeto num determinado local no espaço geográfico. As orientações pelo Sol é a mais antiga registrada, pois pela sua constância é que foi definido os pontos cardeais. Quando eu falo em constância, estou dizendo assim, o Sol vai nascer, ou está nascendo até hoje, sempre no mesmo lado, sempre no leste, e vai se pôr sempre no oeste. Por isso que facilitou a nossa compreensão dos pontos cardeais, para fazermos esse tipo de análise, ok? Desaparece sempre no oeste, determinando que a direita deve ser observada nascente e a esquerda o poente, ok? Então aqui tem um desenho bem ilustrativo que vai demonstrar bem certinho como fazer esse teste de localização. Olha aqui, mais uma explicação. Ó. Se ele nasce no leste, ele se põe ao oeste, eu estou querendo ir para o sul, por exemplo, eu sei que o lugar que eu tenho que ir é para o sul, é só eu me posicionar com a mão direita para o nascente, a esquerda para o poente, na frente eu vou até o norte, e a direção que eu tenho que tomar é o sul, eu tenho que me virar em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol,
criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente teremos a direção norte e atrás a direção sul. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso? O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E como um ímã, a Terra tem dois polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra, indicando a direção norte, e assim indicam as outras direções também. Na base onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as 4 direções cardeais e outras complementares, os pontos colaterais para localizar áreas mais específicas. Entre o norte e o oeste está o ponto noroeste. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. A rosa dos ventos apresenta ainda outros pontos, os subcolaterais, para uma localização mais precisa ainda, que ajuda principalmente na orientação de navegadores. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Oriente-se para ter uma boa viagem. A bússola, ela tem as coordenadas geográficas têm a ver exatamente com a rotação da Terra, né? Ok? Então a bússola é um instrumento mais utilizado para a navegação ou deslocamento entre uma determinada região. Temos alguns outros tipos de instrumento, por exemplo, astrolábio, GPS, entre tantos outros que existem. Todos usam a rosa dos ventos. Essa rosa dos ventos nada mais é do que os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Os pontos subcolaterais e colaterais são os pontos para determinar mais precisamente um local onde a gente quer ir, né? Ok? Aí você vai usar os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Todos usam a rosa dos ventos para informar a direção, mas também temos coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas é um outro tipo de determinação de localização, a latitude, que servem para guia na localização. Aqui temos alguns exemplos de alguns instrumentos utilizados para a nossa navegação, para a nossa localização. Aqui tem o GPS, né, que são os mais atualizados, a bússola, o astrolábio, né, e alguns outros. Aqui temos um outro exemplo de bússola. Então são todos instrumentos utilizados para navegação, para localização, ok? Aqui temos a rosa dos ventos, ó, eu comentei anteriormente com vocês. O leste vai estar sempre apontando para o nascente, o oeste para o poente, na frente o norte, nas costas o sul. Temos os pontos colaterais e os subcolaterais. A tecnologia usada bastante hoje para localização são as coordenadas geográficas, que são linhas imaginárias, né, que podem ser divididas em paralelos e meridianos, né? Os paralelos têm a ver com a linha do Equador e o meridiano tem a ver com o meridiano de Greenwich, né? Que nos ajudam a encontrar nossa localização na superfície terrestre. A essas linhas damos o nome de longitude e latitude. Então, a latitude, quando falamos em latitude, ela vai dividir o nosso globo em norte e sul, em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Ela vai usar a linha do Equador como sendo um marco zero. Ela vai marcar de 0 a 90 graus a norte e de 0 a 90 graus ao sul. Vai dar a localização exata do território, da casa ou do que a gente está precisando encontrar. Tá, ok? Vai marcar como o meridiano de Greenwich, como sendo o marco zero, que vai dividir também o nosso planeta em 2 hemisférios, hemisfério leste e hemisfério oeste. Só que ao contrário dessa latitude, a longitude ela vai marcar de 0 a 180 graus a leste e de 0 a 180 graus a oeste, tá ok? Então é a mesma coisa se quisermos achar, por exemplo,
um determinado território aqui na África, nós vamos marcar como longitude leste. Tá? Se quisermos achar algum território aqui nos Estados Unidos, nós vamos marcar como longitude oeste. E assim sucessivamente. Então ela pode variar de 0 a 180 e a latitude vai variar de 0 a 90 graus. Aqui temos um outro desenho também, um desenho bem explicativo. Ó. Aqui a linha do Equador, tá? Que vai marcar a latitude, e essa aqui, linha de Greenwich, que vai marcar a longitude. Além disso, ainda temos dois paralelos principais que a gente pode citar, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que fica mais ao sul do nosso mapa. Tá ok? São os paralelos principais usados tanto para navegação quanto para localização. Latitude, longitude, paralelos e meridianos. Grau, minutos, segundos, como isso tudo funciona? Tudo isso que parece tão confuso, hoje vamos mostrar que é bem simples. Então, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo e se você quer passar de ano, vai deixar logo seu joinha. Hoje vamos falar de geografia. Mas antes, desce aí e se inscreve no canal. Clica nesse botão vermelho, se inscreva, tem vários vídeos para você não perder nenhum. Muita gente sempre se confunde com esse lance de latitude e longitude. Todo mundo deve saber que latitude e longitude servem para mostrar onde fica qualquer lugar do mundo. Mas tem gente que não sabe como calcular isso. Você já deve ter entrado no Google Maps e visto aquele tanto de número que parece mais um CPF e não faz a mínima ideia para que aquilo serve. Mas antes de explicar, precisamos falar de paralelos e meridianos. Sabe quando você olha para um mapa mundi e você encontra aquelas linhas assim que acabam formando um quadrado? Famosas linhas imaginárias? Linhas imaginárias? Essas linhas imaginárias são os paralelos e os meridianos. Os paralelos são aquelas linhas que vão de um lado para outro no planeta. E entre vários existem alguns paralelos que são principais, como o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Mas importante mesmo é a linha do Equador. Também é um paralelo, que fica no meio do mapa. Bom, isso são os paralelos. Agora vamos para os meridianos. Como você já deve ter imaginado, são os outros, né? São os verticais que vão cortando os paralelos. E aí a gente também tem um meridiano bastante importante que divide o mundo, chamado meridiano de Greenwich. Agora que você já entendeu essa parte, vamos começar a falar de longitude e latitude. Usando o paralelo mais importante, que é a linha do Equador, a gente já consegue calcular a latitude de qualquer lugar. A latitude nada mais é do que a distância de um local em relação à linha do Equador. Ela é medida em graus e pode ir até 90 graus acima ou abaixo da linha do Equador. Por exemplo, o Rio de Janeiro está abaixo do Equador e Nova York está acima do Equador. Nesse caso, o Rio de Janeiro fica 22 graus sul e Nova York fica na latitude 40 graus norte. Só que neste caso estamos apontando cidades que são bem grandes. Se você quer ser ainda mais preciso na sua latitude, você pode usar minutos e segundos. Por exemplo, caso você queira chegar no centro de Nova York, ele vai estar a 40 graus, 42 minutos e 51 segundos norte. Mas calma que antes você precisa saber da longitude, que cruza a latitude. Porque para você encontrar o ponto do centro de Nova York, você vai precisar da latitude, que é a altura que ela fica à distância do Equador, e também você vai precisar da longitude. A longitude mede a distância que algum ponto está do meridiano de Greenwich, mas diferente da latitude, ela não vai até 90, e sim até 180 graus. Até 180 graus leste e 180 graus oeste. E também tem aquela mesma coisa de graus, minutos e segundos, se você quer ser mais específico. Ou seja, com a latitude e a longitude, você consegue achar qualquer lugar no mapa. Vamos fazer um teste. Um assunto que todo mundo gosta é o Triângulo das Bermudas. Ele, se você não sabe, é uma região. Então vamos encontrar a coordenada que fica bem no meio do triângulo. O Triângulo das Bermudas está em cima do Equador, então como a gente já aprendeu, a latitude dele é norte. Ele também fica à esquerda do meridiano de Greenwich, então é longitude oeste. Então se você colocar no mapa 36 graus, 37 minutos e 45 segundos norte, você vai encontrar a latitude dele. E se a gente colocar 70 graus, 53 minutos e 1 segundo oeste, você encontra a longitude. Juntando esses dois números, temos o ponto do meio aí do Triângulo das Bermudas. O mundo inteiro já é traçado, né, as coordenadas dele. Com isso, galera, você vai conseguir
achar praticamente qualquer lugar no mapa. Claro que em alguns lugares você pode precisar da terceira medida. Por exemplo, eu quero ser específico, eu quero o 10º andar do prédio que fica na Paulista. Aí você vai precisar da altitude também, que aí eu vou saber aonde é que é esse ponto no meio 3D do mapa. Então, galera, esse foi o vídeo explicando aí, eu acho, né, que foi de forma bem simples, latitude, longitude. Deu pra entender, né, galera? Até a gente que tinha uma certa dificuldade, agora Deu pra... Outra tecnologia bastante usada hoje é o GPS. O GPS evoluiu daqueles instrumentos que a gente acabou de ver agora há pouco. O GPS se utiliza dos dados de longitude e latitude. Eles são enviados para os satélites que orbitam ao redor da nossa Terra e transformam esses dados em ruas, números, endereços e mandam de volta para os nossos computadores, para os nossos celulares. Então esse GPS vai se utilizar desses dados de longitude e latitude. Os primeiros equipamentos com a tecnologia de GPS começaram a entrar em operação em 1978. Então até 1978 quem detinha essa tecnologia era somente o exército. Os militares é que tinham esse acesso a esse tipo de informação. Já a comercialização para o uso da população em geral teve início a partir de 1980. Então, a tecnologia do GPS começou a ser difundida a partir de 1980. E somente em 1996 houve uma massificação, quer dizer, houve um aumento da divulgação dessa tecnologia, devido ao nosso desenvolvimento, da nossa globalização, o desenvolvimento das nossas tecnologias. Percebemos que a partir de 1996 nós tivemos os celulares mais atualizados, mais tecnológicos, tivemos o desenvolvimento das redes sociais e assim por diante. Então começou uma massificação dessa informação, desse sistema de GPS a partir de 1996. Nos dias atuais é possível encontrar a tecnologia do GPS em celulares, tablets e entre outros dispositivos móveis. O sistema funciona por meio de equipamentos externos de grande porte, como satélites. É o que eu falei anteriormente, gente. Então, os satélites é que vão fazer a conexão da latitude e longitude e transformar ela em endereço para a gente poder achar. Então, está aqui uma imagenzinha dos satélites. São 24 satélites que orbitam ao redor da Terra, mandando informações que a gente precisa, informações baseadas em longitude e latitude. Ok? 24 satélites orbitam em torno da Terra, são aplicados para o funcionamento do sistema do GPS. Aliado a esses estão mais 31 estações de comando, né? Então os satélites mandam para essas estações, as estações fazem a filtragem dos dados e mandam para os satélites, né? Tem a finalidade de controlar a emissão. Então essas estações de comando têm a finalidade de controlar a emissão de sinais de rádio para aparelhos receptores. Então vocês viram que tem uma estrutura muito grande, uma tecnologia muito grande que envolve o GPS. O GPS hoje se transformou num sistema, numa tecnologia para a localização mais usada, deixando em desuso muitas vezes até a bússola, o astrolábio. Então nem se fala que são equipamentos mais antigos. O GPS hoje, sem dúvida, é o meio de localização mais utilizado pela população. Com o advento da globalização, usando tecnologias do GPS, se tornou indispensável a tecnologia, essa utilização do GPS, sobretudo para a localização dos mais variados destinos do mundo. O mesmo passou a configurar como um equipamento de uso essencial na maioria dos seres humanos. Gente, temos um exemplo bem clássico aqui, um exemplo bem novo, que são os aplicativos. Os aplicativos se baseiam única e exclusivamente no GPS. Eles conseguem fornecer, a pessoa consegue trabalhar usando o GPS, tá? Então, uma ferramenta essencial, tá ok? Então aqui eu tenho mais umas duas imagenzinhas dos mais variados tipos de GPS que a gente tem hoje, né? Tem os dados bem corretos, formando nome de rua, número de casa, tudo que você precisar, tu tem no GPS. O GPS se baseia em latitude e longitude. Então galera, espero que tenham gostado da nossa aula. Inscrevam-se no canal para acompanhar novos conteúdos. O próximo será passo a passo para fazer uma bússola caseira.
É bem legal e funciona de verdade, ok? Aproveitem e divirtam-se.